É só uma tesoura pra mim, por favor. Não, já tirei. Tesoura. O radinho de Prabhupada. Você tá com o meu celular aí? Não, era só para confirmar mesmo se é verso 27. Bom dia, Hare Krishna, tudo bem? Vejo que já tem gente por aí. Por gentileza, me digam se imagem e som estão bons, por favor. Bom dia, Marcos, tudo bem? Tá ótimo, muito obrigado. Vamos iniciar então Jai Radha Madhava. Reverências, Marcos. Jai Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradhari, Jaya Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradhari, Jaya Girivaradhari, Jaya Yashodanandana,
Yashodanandana Jaya Raja Janarandana Jaya Yamunatiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Yamunatiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Paschatya Dishatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Patita Pavana Jagadguru Sudhvina Graça Srila Prabhupada Ki Jai Jayam Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacharya Stotara Sata Shri Srimad Sudhvina Graça Bhai Charanaravina Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON BBT Patita Pavana Jagadguru Sudhvina Graça Srila Prabhupada Ki Jai
Janitya Lila Pravista Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajya Kacharya Stotra Sata Shri Srimad Sua Divina Graça Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaja Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Koho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavanam Ki Jai Mathura Dhamma Ki Jai Navadvip Dhamma Ki Jai Mayapur Dhamma Ki Jai Ayodhya Dhamma Ki Jai Jagannath Puri Dhamma Ki Jai Nova Gokula Dhamma Ki Jai ISKCON Rio de Janeiro Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Tulasi Devi Maharani Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Brihat Mridanga Ki Jai Sankirtana Jag Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias sejam Srila Prabhupada Ki Jai. Namah Vishnu Padaya Krishna Prasad Vishnu Bom dia a todos, Hare Krishna, obrigado pela oportunidade, pelo convite, nosso querido tio Paravyama Prabhu. Desculpem, estou um pouco resfriado. E que bom que possamos aqui estar reunidos sem contato físico, sem esse perigo, sem esse risco. Bem, o Marcos já me disse que está tudo bem, né? Com som, com imagem. A ISKCON Rio de Janeiro postou aqui há pouco, então, o tema de hoje, as relações familiares de Vidura. Vamos estudar o Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 1, verso número 27. Continuação do estudo do Srimad Bhagavatam pela ISKCON Rio de Janeiro. Muito bem. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então o título do capítulo é Perguntas de Vidura. Vou ler cada palavra. Kachit Paramaha Suhrit Naha Bhama Saha Aste Sukham Anga Shauri Ya Vai Swashrinam Pitrivat Dadati Varan Vadanya Vara Tarpa Nena. Então vamos ler o verso. Kachit Karunam Paramasuhrino. Kachit Karunam Paramasuhrino. Brahma Saste Sakhamanga Shauri. Brahma Saste Sukhamanga Shauri. Yovai Swashrinam Pitrivadadati. Yovai Swashrinam Pitrivadadati. Varan Vadanyo Varatarpanena. Varan Vadanyo Varatarpanena. Kachit Kurunam Paramasuhrino. Bhama Saaste Sukhamanga Shauri. Yovai Swashrinam Pitrivadadati. Varan Vadanyo Varatarpanena. Kachit Kurunam Paramasuhrino. Bhama Saaste Sukhamanga Shauri. Yovai Swashrinam Pitrivadadati.
Varan vadanyo varatarpanena. Kachit kurunam paramasurinno bhamasaste sukhamanga shauri yo vaisvashrinam pitrivaddadati varan vadanyo varatarpanena. A tradução de cada palavra, então. Kachit se kurunam, dos kuros, paramaha, o maior, surrit, bem-querente, naha, nosso, brahma, cunhado, saha, ele, aste, está, sukham, feliz, anga, ó Udeva, shauri, Vasudeva, yaha, aquele que vai, certamente, swashrinam, das irmãs, pitrivat, como um pai, dadati, dá, varan, tudo que é desejável, Vadanyaha, magnânimo, vara, esposa, tarpanena, satisfazendo. Tradução e significado dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Tradução. Dize-me, por favor, se o melhor amigo dos Kurus, nosso cunhado Vasudeva, está passando bem. Ele é muito magnânimo, ele é como um pai para suas irmãs, e é sempre gentil com suas esposas. Repetindo, dize-me por favor se o melhor amigo dos Kurus, nosso cunhado Vasudeva, está passando bem. Ele é muito magnânimo, ele é como um pai para suas irmãs, e é sempre gentil com suas esposas. Significado. O pai do Senhor Krishna, Vasudeva, teve 16 esposas, e uma delas, chamada Pauravi ou Rohini, a mãe de Baladeva, era irmã de Vidura. Portanto, Vasudeva era esposo da irmã de Vidura, e deste modo, eles eram cunhados. A irmã de Vasudeva, chamada Kunti, era esposa de Pandu, o irmão mais velho de Vidura. E neste sentido, também Vasudeva era cunhado de Vidura. Kunti era mais nova que Vasudeva, e era dever do irmão mais velho tratar as irmãs mais novas como filhas. Sempre que Kunti necessitava de alguma coisa, esta coisa era-lhe dada magnanimamente por Vasudeva, devido ao seu grande amor por sua irmã mais nova. Vasudeva nunca desagradou suas esposas, e ao mesmo tempo, ele sempre fornecia os objetos desejados por sua irmã. Ele dava especial atenção a Kunti, porque esta ficara viúva prematuramente. Enquanto perguntava como estava passando Vasudeva, Vidura lembrou-se de tudo sobre ele e sobre a relação familiar entre eles. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namaom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswami Nitinamine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Midase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nashini. Namaom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunivadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda
Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Repetindo o verso. Kachit kurunam paramasurinno bhamasa aste sukhananga shauri yovai swashinam pitrivadadati varan vadanyo varatarpanena. Dize-me, por favor, se o melhor amigo dos Kurus, nosso cunhado Vasudeva, está passando bem. Ele é muito magnânimo, ele é como um pai para suas irmãs e é sempre gentil com suas esposas. Muito bem, mais uma vez, bom dia a todos, bom dia quem chegou aqui depois. Nós estamos então no terceiro canto do Srimad Bhagavatam, no primeiro capítulo, hoje verso número 27, o capítulo intitulado As Perguntas de Vidura. Então Vidura estava em peregrinação e encontrou Uddhava e está fazendo algumas perguntas a Uddhava. Depois ele vai encontrar Maitreya e quem está contando todo esse episódio é Shukadeva Goswami, a Parikshit Maharaj, que é o descendente absoluto de toda essa dinastia Kaurava Pandava. Quando ele estava ali 7 dias antes de abandonar seu corpo, de ser cumprida a maldição do filho do Brahmana, né? Ao qual ele havia insultado. Muito bem, Vidura é uma personalidade muitíssimo significativa. Né? Nós temos o tema hoje de Vidura e suas relações, não é isso? As relações familiares de Vidura. Vidura é uma personalidade muito significativa. Nós podemos ver aqui, por exemplo, na descrição de Srila Prabhupada no significado, as relações de Vasudeva com todo o contexto da própria família de Krishna. A família Yadava, os Yados, a dinastia Yadu e a dinastia Kuru, elas estavam entrelaçadas. Tinham realmente muita conexão e conexões realmente muito próximas, né? Por exemplo, a rainha Kunti é irmã de Vasudeva, e Vasudeva é o pai de Krishna, e a rainha Kunti é a mãe dos Pandavas. Então, assim, eles eram primos, eles eram irmãos, eles eram muito próximos. Em versos anteriores já foi estudado, né, como foi rememorado aqui situações muito significativas, porque, voltando a falar de Vidura, né, Vidura é um dos 3 irmãos. Nós temos Dhritarashtra, que era o mais velho, Pandu e Vidura. E como sabemos, tudo isso ocorreu lá atrás, quando Bhishma Deva havia feito uma promessa de celibato, então ele não poderia se casar, não poderia ter filhos, não daria continuidade à dinastia Kaurava. E aí quem foi chamado para fecundar as rainhas Amba e Ambalika foi Vyasadeva, e Vyasadeva estava há muito tempo executando penitências e austeridades, e estava todo desgrenhento, todo muito feio, estava todo maltrapilho, né, digamos assim. E aí tem todo esse passatempo. Como Vidura nasce? Porque conforme as rainhas foram vendo Vyasadeva, elas foram tendo reações distintas, né? Então o primeiro filho que nasce é Dhritarashtra, porque a rainha tapa seus olhos quando vê Vyasadeva. O segundo filho que nasce é Maharaj Pandu, e Pandu quer dizer alvo, branco, e ela praticamente desfalece, ela praticamente desmaia também quando vê Vyasadeva. Então nasce Maharaj Pandu, que era muito branquinho, e é quem se torna o rei posteriormente, porque embora ele não fosse o filho mais velho, Maharaj Dhritarashtra, por ser cego, não poderia ser o rei. E depois vem Vidura, que na verdade foi gerado pela criada, que não teve nenhuma reação de espanto, nenhum tipo de reação negativa em relação a Vyasadeva. E aí quando é gerado no ventre dela, nasce Vidura, que tinha toda a sua compleição física perfeita, sem nenhum problema, porque a sua mãe, a criada das rainhas, não tinha tido nenhum tipo de reação negativa.
porém, por ser filho da criada, ele também não podia ser o rei. Isso tudo tem todo um motivo anterior, né? Nós sabemos que Vidura é o próprio Yamaraj, que havia sido amaldiçoado, entre aspas, a nascer como filho de uma criada por um rei que ele precisou punir, que havia trespassado lá um inseto e, embora tivesse sido um rei perfeito, foi até os planetas infernais e falou, e era tão poderoso que questionou Yamaraj: como assim? Eu fiz tudo certinho, fui um rei perfeito e sempre agi, atuei, caminhei, me comportei dentro do Dharma, como é que eu vim parar aqui? E aí Yamaraj falou: não, você teve um episódio assim, assim, assado. E ele ficou muito revoltado e ele amaldiçoou Vidura. Nós temos que entender que tudo isso tem o desejo de Krishna, né? Há todo um contexto nesses passatempos, nessa presença de Krishna nesse planeta, nessa vinda, né, no Avatar que desce, Krishna que vem nessa encarnação. A oitava das 10 principais encarnações de Krishna, em que Krishna aparece como Krishna Balarama, há todo um contexto de associados, de oportunidades, de personalidades que vão vir cumprir determinadas funções, né, pelo desejo de Krishna. E Vidura é um desses. Yamaraj, na verdade, ficou muito feliz porque sabia que ia participar dos passatempos de Krishna, embora nessa condição, e isso não era uma condição de demérito, muito pelo contrário. Vidura apareceu 2 vezes para orientar seu irmão mais velho, Dhritarashtra. Se eu não entendo errado, estudando Bhagavatam, vocês, por favor, aí me corrijam se eu tiver entendido errado. Ele aparece num primeiro momento falando para Dhritarashtra que, olha, você tem que parar de perseguir os Pandavas, você tem que parar de ser cego, além de cego fisicamente, cego espiritualmente, moralmente, porque Dhritarashtra era fraco em relação ao seu filho mais velho, Duryodhana. Dhritarashtra teve 100 filhos, né? E o mais velho deles, Duryodhana, era uma pessoa extremamente malévola mesmo, maldosa. Uma pessoa sem boa conduta, sem moralidade, não hesitava em perseguir os Pandavas, em inventar, em criar situações, porque ele queria ser o rei a todo custo e ele não tinha esse direito legal. O direito ao reino era dos Pandavas, de Maharaj Yudhishthira, o mais velho dos Pandavas, que curiosamente é filho de Yamaraj, né? Maharaj Yudhishthira, embora Pandava, ele foi gerado por Yamaraj, com Kunti Devi, né? Sabemos desse episódio. Pandu não podia ter filhos e ele acabou prematuramente morrendo, falecendo, porque desejou suas esposas e ele não tinha esse direito. Isso é uma outra história. Mas Maharaj Yudhishthira, olha que interessante, tinha como tio Vidura, que é uma encarnação de Yamaraj, ao mesmo tempo é filho mesmo de Yamaraj. Bem, então Vidura aconselhou num primeiro momento em que ele encontrou Dhritarashtra que, pô, para com isso, você está se enrolando karmicamente, porque você está, na verdade, Dhritarashtra estava levando todos os seus filhos e toda essa dinastia com essa leniência, com essa fraqueza de espírito, de bom comportamento, de boa conduta, de moralidade. Ele estava fazendo com que o futuro, o destino de seus filhos e de sua família fosse catastrófico. E ele tinha consciência, Dhritarashtra era uma pessoa consciente, no sentido de que ele tinha conhecimento, mas ele era fraco. Então Vidura, num primeiro momento, aparece e instrui Dhritarashtra nesse sentido. E Duryodhana é tão terrível, é tão pecaminoso, é tão indivíduo tão abominável de fato, que ele, nesse momento em que Vidura aparece só fazendo bem, e isso é uma característica, né, das pessoas materialistas, das pessoas de má conduta, de mau caráter, eles perseguem as pessoas santas, e Duryodhana imediatamente começou a perseguir Vidura naquele momento, maltratou, foi desrespeitoso, embora Vidura fosse seu tio. Então Duryodhana não tinha boa conduta, nem sequer moralidade, boa conduta, bom caráter, mundanos, nem isso Duryodhana tinha, né? Não à toa teve o destino que teve na batalha de Kurukshetra. Isso como um desejo de Krishna para mostrar que ele... por que Krishna veio, né? Ele veio para restabelecer os princípios morais, religiosos, etc. Então, como eu dizia, há todo um contexto nesse sentido, porque Yamaraj aparece como Vidura, etc.
Depois, num segundo momento, Vidura volta, quando Maharaj Yudhishthira já tinha acontecido a batalha de Kurukshetra, já tinha, muito provavelmente, porque isso já foi estudado em cantos anteriores do Srimad Bhagavatam, mas muito provavelmente após passar por tudo isso aqui, Vidura vai encontrar Maitreya, ele se ilumina, e depois ele volta para persuadir Dhritarashtra a também renunciar a tudo aquilo, porque Dhritarashtra, como ele era cego, ele não participou da batalha de Kurukshetra. Então, depois que os Pandavas venceram a guerra e Maharaj Yudhishthira se tornou rei, sim, eu acho que, se eu não me engano, nesse próprio capítulo há uma passagem aqui em que diz que Vidura passou por algum local enquanto ele peregrinava e Maharaj Yudhishthira era o rei, é dito aqui, né? Sim, ó, assim, enquanto viajava todos os locais de peregrinação na terra de Bharatavarsha, que é a Índia, ele visitou Prabhasha Kshetra. Maharaj Yudhishthira era o imperador naquela época. Então, exatamente isso. Depois de encontrar Maitreya, depois dessa conversa com Uddhava, Vidura continua, encontra Maitreya e depois ele volta ao palácio dos Pandavas. E aí, de novo, ele vai persuadir, embora isso já tenha sido contado no primeiro canto, se eu não me engano, do Srimad Bhagavatam, então ele vai voltar a instruir Dhritarashtra a ir embora, partir para a floresta, abandonar tudo aquilo, porque Dhritarashtra ficou ali dependente, completamente dependente dos seus sobrinhos, na verdade, porque seus filhos foram todos mortos, né, na batalha de Kurukshetra. Então ele é persuadido por Vidura, novamente Vidura o encontra e faz com que ele abandone tudo aquilo e parta em direção, vai para a floresta, abandone toda aquela... é uma passagem muito pesada. Vidura fala: você agora está com seus dentes moles, cheio de dores, escarrando muco, as condições naturais do corpo físico na velhice, né? Que mais você vai ficar aqui esperando só a morte chegar? Vai se autorrealizar, ele fala para Dhritarashtra. E é muito interessante porque nesse momento Dhritarashtra ouve os conselhos de Vidura e parte para a autorrealização, parte para terminar a vida de forma correta, de forma digna. Ao longo da vida de Dhritarashtra, como Srila Prabhupada explica, ele não foi só cego física, mas ele foi também cego espiritualmente, moralmente. Então, pelos bons conselhos, pela influência de seu irmão mais novo, Vidura, ele acaba conseguindo fazer uma boa escolha no final da vida, né, em busca da autorrealização e de se livrar de todo aquele enrosco familiar e karmicamente negativo que ele havia feito com que sua família se envolvesse pela sua fraqueza. Então, essa é uma característica de um devoto elevado, de uma personalidade elevada, que tem conhecimento, que tem autorrealização, né, que é o caso de Vidura. Observemos que ele volta 2 vezes para salvar o seu irmão cego, espiritualmente também, Dhritarashtra. Na primeira ele é maltratado, porque naquele momento Dhritarashtra junto com Duryodhana governavam tudo, perseguiam os Pandavas, etc. Então não deram bola e Vidura foi maltratado por Duryodhana, mas depois Dhritarashtra, mais adiante, já em condições mais de fraqueza, em condições mais negativas, mais realmente enfraquecido pela velhice, ele ouve as instruções de seu irmão e então é beneficiado dessa maneira. É uma característica, o que é ter uma personalidade elevada, autorrealizada em nossa família, né? Srila Prabhupada explica que uma pessoa que se liberta dessa condição material de existência, que realmente alcança a liberação de toda essa condição, consegue automaticamente liberar uma centena de gerações para frente, para trás, no momento do seu nascimento, do tamanho benefício que essa pessoa vai gerar dentro daquela família. Muitas vezes hoje o tema são as relações familiares de Vidura, né? Olha que nível elevado de relações familiares tinha Vidura. Ele está perguntando aqui para Uddhava, que era primo de Krishna, Uddhava é primo de Krishna, ele está perguntando para Uddhava sobre Vasudeva, que é o pai de Krishna. Então, olha o nível dessas relações familiares. Ele está perguntando para Uddhava, que é primo de Krishna, sobre Vasudeva, que é o pai de Krishna. E como o Prabhupada explica aqui no significado, Vasudeva era também cunhado de Vidura, de 2 formas, pela rainha Kunti, e também, que era sua irmã mais nova, e também
pela rainha Pauravi Orohini, que é a mãe de Balarama, que era irmã de Vidura. Incrível, né? Impressionante. São as relações familiares de Vidura, são muito elevadas. Então, assim, me chama um pouco a atenção, muitas vezes nós estamos trilhando a consciência de Krishna e achamos que estamos deixando de lado as nossas relações familiares, nossas relações, os nossos parentes, os nossos níveis de relacionamento familiar que devem ter a sua devida atenção nessa condição de corporificação, de existência em que vivemos. Porém, se tornar uma pessoa autorrealizada, consciente de Krishna, é o maior benefício que nós podemos causar a eles. Pessoalmente, tenho a honra, tenho a boa fortuna, tenho a incrível fortuna, realmente, um excelente karma de ter nascido, por exemplo, filho de duas pessoas, Jai Gokula Prabhu e Shri Niketana, que estão influenciando toda uma geração posterior e anterior, toda uma geração, apenas por terem se tornado bons devotos realmente fiéis à consciência de Krishna, aos pés de lótus de Srila Prabhupada. Me lembro, por exemplo, como o meu pai, quando eu era criança, eu lembro que o meu pai influenciava toda a família. O meu avô, já há muitos anos falecido, meu avô cantava Shri Guru Charanapada, uma canção, por exemplo, que homenageia, reverencia Srila Prabhupada. Ele sabia a canção, Shri Guru Charanapada. Eu lembro que eu ia visitá-lo, criança, pequenininho, e ficava impressionado com aquilo, porque ele não tinha nada a ver com o contexto que nós vivíamos, eu com o meu pai, dentro da consciência de Krishna. Mas eu chegava lá para visitar e ele estava cantando Shri Guru Charanapada. Isso para não dizer cantar o Mahamantra, né? Tem um registro, por exemplo, do meu pai em 1974, quando a ISKCON ainda vinha chegando no Brasil, estava começando a vir para o Brasil, em que meu pai, existe esse registro, uma foto, em que meu pai está com os irmãos dele em frente a um quadro de Panchatattva, todos barbudos naquela época, aquela moda da época, cabeludos, barbudos, eles estão cantando em frente a um quadro do Panchatattva, 1974. Isso pela influência de uma pessoa, de um parente, de uma pessoa que tem uma relação familiar com todos aqueles indivíduos ali presentes. Estavam os meus dois tios, a esposa de um dos meus tios e o meu pai ali, todos assim enfileiradinhos, um de frente para o outro, cantando, fazendo kirtan para o Panchatattva, 1974. Isso porque o meu pai naquele momento se rendeu à consciência de Krishna, conheceu o Gita, conheceu o Krishna Book através de um amigo que tinha ido aos Estados Unidos. Então, assim, são exemplos de como a existência de uma pessoa nas relações familiares que se rende a Krishna, que se torna consciente de Krishna, é o melhor benefício, é a melhor caridade, é o melhor presente que nós podemos dar para os nossos familiares, para as nossas relações familiares, assim como Vidura beneficiou tanto as suas relações familiares. Dhritarashtra, por exemplo, seu irmão, que era cego também espiritualmente, né? E não é só isso. Depois, por exemplo, meu pai influenciou tantos amigos, minha mãe também. Eu lembro, muito pequeno, isso foi muito marcante para mim. Porque alguns amigos do meu pai vieram morar no templo, né? Meu pai tinha um amigo, Luizão, que veio ser motorista dos carros do templo, dos Sankirtans viajeiros. E assim foi transformando. Ele tinha o indivíduo chamado Pretinho, o apelido dele, que vinha pintar, ele era pintor, ele vinha pintar os templos e ficava no templo, e tomava praçada, participava do sadhana, cantava o Mahamantra. Então assim, uma pessoa que se torna consciente de Krishna, isso para não dizer as gerações posteriores, né? A influência que eles trouxeram sobre mim mesmo, meus filhos, agora minha netinha, que já está lá prestando reverência aos pés de lótus de Prabhupada, cantando os santos nomes, participando de Gopastami. É tanta coisa, é tanto benefício, uma única pessoa se tornar consciente de Krishna para toda a sua família, que assim é imensurável. E nós temos que ter a consciência que essa é a melhor ação que nós podemos ter, inclusive pelos nossos parentes, pelas nossas relações familiares. E, além disso, o exemplo, né? Prabhupada disse que queria um movimento de acharyas. Então, além disso, o exemplo que o indivíduo pode dar dentro das suas relações familiares é o melhor benefício. Porque não adianta falar muito, né? Não adianta falar muito. Tem aquele ditado que santo de casa não faz milagre.
faz milagre com o comportamento, com o próprio exemplo, aí faz milagre. Eu tenho a consciência, por exemplo, que eu me beneficio muito mais até do que eu ouvi meu pai dizer até hoje, do que eu vi ele fazer. Todo o seu comportamento, a sua dedicação, a sua rendição aos pés de lótus de Prabhupada, a sua fidelidade, a sua determinação e a sua frequência ininterrupta em rendição e serviço devocional aos pés de lótus de Prabhupada, prático, rendição prática por décadas e décadas e décadas. Isso é o que é mais inspirador. Até menos aquilo tudo que ele instrui tanta coisa, mas o exemplo do indivíduo é muito impressionante, né? Então nós temos que ter essa consciência, façamos isso, assim como Vidura teve esse comportamento e teve esse benefício, teve essa influência nas suas relações familiares. Nós temos também a passagem que Vidura instrui Maharaj Yudhishthira. Quando ele vai instruir Dhritarashtra, ele também instrui Maharaj Yudhishthira, que era o seu sobrinho, que era o rei naquele momento. Porque já era um momento de decadência, digamos assim, do fim da era anterior, antes de começar Kali, já era um momento de decadência. Maharaj Yudhishthira também abandona tudo e vai embora, influenciado pelas instruções de Vidura posteriormente, e eles entronam Maharaj Parikshit, né? Que é quem está ouvindo todo esse conhecimento e todos esses passatempos agora de Shukadeva Goswami. Porque é isso, é o processo natural em que o indivíduo precisa se autorrealizar, e a influência de uma pessoa dentro da família, com tamanho nível de elevação espiritual, com tamanho nível de compreensão, exemplo de boa conduta espiritual, de conhecimento, autorrealização, tem essa influência, traz essa influência toda. Então precisamos refletir sobre isso e entender que essa é a melhor caridade, esse é o melhor benefício que nós podemos ofertar para os nossos parentes, para as nossas relações familiares nessa vida. Também me lembro agora de um episódio em que eu estava em Vrajabhumi, assim que chegou uma prima de Chandramukha Swami. E era uma prima que não via ele há muitos anos, muitos anos, e se aproximou, lembrava dele ainda da época de antes de rendição à consciência de Krishna, etc. E quando se aproximou não sabia que ele era o primo, que ele era, acho que é Claudinho, né, o nome dele. E quando viu Chandramukha Swami, lembrou de tudo aquilo, e hoje é discípula de Chandramukha Swami. É a prima que é discípula do primo, porque Chandramukha Swami se rendeu a Srila Prabhupada. Então nós temos exemplos aqui assim práticos, vivos, né, de toda essa relação, de toda essa influência familiar que acontece pela rendição de indivíduo à consciência de Krishna, pela sua busca pela autorrealização. Imediatamente começa a influenciar ao redor seus parentes, sua família, suas relações familiares, assim como aconteceu com Vidura, 5.000 anos. E isso tudo acontece, como eu dizia lá atrás, tudo é um arranjo de Krishna para que nós tenhamos inspiração. Todos os passatempos de Krishna, todo o contexto de vinda de Krishna, yada yada hi dharmasya, os princípios religiosos, yada, toda vez que yada yada hi dharmasya, glani bhavati bharata, abhyutanam dharmasya tadatmanam shri jamyaham. Toda vez que há um declínio da religiosidade, que há uma ascensão desses princípios irreligiosos, ou da falta de princípios religiosos, boa conduta, moralidade, etc., na sociedade humana, Krishna, de alguma forma, de forma bondosa, de forma muito misericordiosa, Krishna vem a esse mundo. A gente tem ensinado para as crianças aqui em Nova Gokula, recentemente nós encerramos o assunto dos Dasavataras, né, as 10 principais encarnações, das ilimitadas encarnações de Krishna nesse mundo, e é muito interessante observar como cada encarnação de Krishna tem ali, naquele momento específico, naquela região, naquele momento histórico, tem uma influência, tem um objetivo específico. E invariavelmente, todas as vezes que Krishna vem ou manda, por exemplo, um Sakya Veshavatara, como é o caso de Srila Prabhupada, como é o caso de Jesus Cristo, toda vez que Krishna vem ou envia um servo querido, empoderado com uma missão específica, é sempre para salvar a sociedade humana, e é sempre motivo de inspiração. E aí, dentro desse contexto, nós temos vários exemplos, como é o caso de Vidura, de personalidades, de indivíduos que vêm e inspiram. E a gente não deve, a gente não pode, não deve imitar essas personalidades, mas a gente precisa se inspirar. É para isso que eles vieram.
inspiração, para observarmos e queremos seguir os passos, não imitar, mas seguir os passos. Nós não temos capacidade de imitação, mas nós temos absoluta capacidade de seguir os passos, de nos inspirar. Então Vidura foi essa personalidade que dentro das suas relações familiares teve essa influência tão positiva, teve essa influência... A sua condição de nascimento não era uma condição moralmente elevada, ele era filho da criada. Hoje em dia isso já não faz diferença, né? Kalo Shudra Sambhava. Nossa, isso é um caminhão gritando aqui. Isso já não faz diferença hoje em dia. Na era de Kali nós temos nascimentos iguais, não há essa questão mais de castas e nascimentos, e o Varnashrama precisa ser restabelecido, porque a condição de nascimento é toda igual, não faz diferença, né? Não importa se você nasce numa família XYZ, a condição de degradação na era de Kali é igual para todos, em qualquer lugar do mundo, em qualquer condição. Mas naquele momento, isso era muito significativo. O irmão do rei tinha nascido de uma criada, então ele não tinha oportunidades mundanas, ele não tinha oportunidades materiais, ele não tinha oportunidade de ser o rei, ele não tinha oportunidade de ser respeitável, de ter respeitabilidade mundana, material. Isso não importa, porque ele é o mais elevado dos seus irmãos, porque é ele que compreendeu, é ele que tem autorrealização. Ele saiu peregrinando, dito que ele andava maltrapilho enquanto peregrinava, e não era nem reconhecido pelos seus parentes, não era reconhecido pelas pessoas que já o conheciam. Tamanha o seu despreendimento, o seu desapego em qualquer tipo de manifestação de poder, ou de influência, ou de respeitabilidade, ou de origem familiar, nada disso. Então essa é a verdadeira compreensão, essa é verdadeiro entendimento do nosso objetivo. Eles são inspiração, Vidura é inspiração, deve ser inspiração para todos nós, né? E aí Vidura vai buscando conhecimento, vai peregrinando, porque esse era o processo naquele momento, né? Srila Prabhupada também queria que seus seguidores também peregrinassem, mas ele disse que Mathura Vasi, a casa de um devoto pode ser Mathura, depende da sua consciência, né? Mas Srila Prabhupada queria que nós então nos colocássemos como peregrinadores, indivíduos que peregrinam por locais sagrados, e nos abriguemos no Cantar dos Santos Nomes, que é o processo da era. Naquele momento existiam outros processos, né, de autorrealização, de liberação, mas a inspiração para se autorrealizar é essa. E aí dessa forma nós vamos acabar influenciando família, parentes, amigos, todo mundo que estiver ao redor. Nós vamos, de alguma maneira, com o próprio exemplo, com o próprio comportamento e com aquilo que acabarmos dizendo, se estivermos nos autorrealizando, nós vamos também conseguir influenciar nossos parentes, nossa família, nossos amigos, aqueles que estiverem ao nosso redor. Foi isso que Vidura fez. Ele se autorrealizou. As conversas dele foram com Uddhava, foram com Maitreya, foram depois... E o nível elevado de relacionamento familiar dele é incomparável, né? Ele é parente de Krishna, cunhado do pai de Krishna, primo de Krishna, tio dos Pandavas. É uma relação muito elevada, apesar de aparentemente ter nascido numa condição material desfavorável, né? Menos favorecida, por ser filho de uma criada das rainhas. Mas isso não importou. Vidura foi o mais elevado, foi a personalidade mais elevada naquele momento, e dentro das suas relações familiares acabou tendo toda essa influência positiva na sua família, nas suas relações familiares. Então nos inspiremos nisso. Como eu dizia aqui, lembrava agora, nós temos inspirações, nós temos exemplos que podem nos inspirar, inclusive hoje em dia, no nosso contexto atual, né? Façamos isso e vamos seguir os passos, vamos nos inspirar em personalidades como Vidura, dentro do contexto familiar, que é o assunto de hoje, do estudo de hoje, para que possamos assim nos beneficiar e beneficiar a todos, dar a verdadeira caridade, o maior de todos os benefícios para aqueles que estão dentro desse contexto, nessa vida, relacionados conosco. Tá bom? É isso, agradeço a todos vocês pela oportunidade, são 9 horas. Deixa eu ver se tem aqui comentários. Thiri Singh diz Hare Krishna. Sérgio Pacheco, minhas reverências, Hare Krishna.
Marcos faz um outro comentário sobre o tema de hoje. Bem, é isso, o tema de hoje era esse, tentei me ater ao tema do verso de hoje, nos inspirando em Vidura, essa personalidade tão elevada e inspiradora do Srimad Bhagavatam, né, desse aparecimento de Krishna há 5.000 anos, todo esse contexto em que ele vem e nos apresenta tantas personalidades inspiradoras. Tá bom, gente? Muito obrigado, obrigado a ISKCON Rio, obrigado para a Vyomadi pelo convite, obrigado pela associação de todos vocês, e é isso. A personalidade mais inspiradora, Srila Prabhupada, nosso Jagadguru. Todas as glórias da Srila Prabhupada sempre. Isso, Marcos. Jai Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Bom dia a todos. Muito obrigado.